Quando o assunto é a nossa evolução espiritual, tem algumas ações e pensamentos que atrapalham demais o nosso progresso. E tomar consciência de tudo isso é o primeiro passo. E é isso que nós vamos ver e tomar consciência juntos no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito obrigado pela sua presença comigo neste vídeo aqui no canal e está chegando a hora. Está chegando a hora porque na próxima semana, dias 24, 25 e 26, nós damos início à nossa série de lives da Jornada da Ação. Fica a recomendação para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui embaixo na descrição, para que você não perca nenhuma das informações e ainda siga recebendo os resumos que eu tenho encaminhado ali no grupo de todos os conteúdos preparatórios que a gente está trazendo nesses vídeos ao longo da semana. Então, se inscreva aqui, entre no link que está aqui embaixo, no grupo do WhatsApp, e vamos juntos criar esta nossa ação para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Então vamos lá. Hoje tratando sobre estes 3 pensamentos que dificultam muito o nosso progresso espiritual. Ao longo desses últimos 12 anos em que eu pude mergulhar e aprofundar em muitos caminhos que propõem um desenvolvimento espiritual, em todos eles, ou melhor, em todos aqueles que eu me aprofundei, nós encontramos, de uma forma ou de outra, a prática da meditação sendo colocada. Em todos eles, sejam as práticas budistas, seja o caminho do cristianismo, o taoísmo, no yoga, em todos os caminhos de ordem xamânica, nos caminhos filosóficos também, em todos eles, a meditação, de uma forma ou de outra, está presente. A gente encontra ela de uma forma ou de outra, como nós comentamos. Acontece que estes movimentos destas tradições, eles aconteceram em um contexto e muitas vezes estes contextos nos influenciam até hoje. E eles nos colocam algumas questões culturais, e a gente traz, portanto, essas heranças culturais, que muitas vezes se aplicavam no contexto em que surgiram, mas hoje em dia talvez não sejam mais tão úteis assim. Mas acontece que a gente ainda assim sofre um pouco com essas heranças culturais de todas essas tradições e às vezes isto cria uma série de pensamentos, nós chegamos a algumas conclusões distorcidas que impedem, que dificultam, que criam muitas barreiras e desafios para que a gente progrida no nosso crescimento, na nossa evolução espiritual. Então, vamos ver agora quais são esses pensamentos que dificultam muito esse processo. O primeiro deles, e às vezes a gente chega, a essas conclusões, é dizer, nossa, isso de fato não é para mim porque eu não consigo me concentrar. Às vezes a gente olha a imagem de monges, de renunciantes e acredita que este caminho de meditação, de prática espiritual, são para essas pessoas que vão renunciar a uma vida como a gente tem hoje em dia, e que, portanto, nós não conseguimos ter o grau de concentração que eles têm e esse caminho, portanto, não é para nós. Mas isto não é assim. Isto é um pensamento equivocado, às vezes é uma herança cultural que a gente traz por conta de toda a situação que foi desenvolvida ao longo dos anos. E para explicitar isso, eu trago uma das frases de Dandapani, um mestre espiritual, que diz o seguinte: não se pergunte por que você não consegue se concentrar. Em vez disso, pergunte a si mesmo com que frequência você pratica a distração no seu dia. Uma das razões pela qual você não consegue se concentrar é que você tem praticado muito a distração e se tornou muito bom nisso. E nós, hoje em dia, o nosso contexto social nos traz muitas formas de distração. Talvez a principal delas esteja aqui, em nossas mãos, em todo o nosso dia praticamente. Temos muitos estímulos, muitas fontes de estímulos, de informações, e a gente pratica incessantemente, dia após dia, a distração, que vai na contramão da concentração. A ideia aqui é nós simplesmente mudarmos esta chave, passarmos a exercitar, a trabalhar, a desenvolver também a nossa concentração. Porque nós temos em nós
a semente, a potencialidade de todas as virtudes humanas. Buda falava muito disso, e os caminhos budistas, inclusive, têm práticas para que a gente desenvolva uma e outra virtude. A concentração é uma delas. O caminho é nós nos propormos a ir desenvolvendo essa nossa concentração paulatinamente, da mesma forma como a gente desenvolve a nossa distração. E a meditação é uma das ferramentas que traz de múltiplas formas estas práticas que vão desenvolvendo novamente a nossa concentração. E eu te garanto que você tem sim em si as sementes da sua concentração. Porque, veja só, pegue algo que para você gosta bastante. Com certeza, fazendo isto que você gosta muito, você tem um grau, um desenvolvimento muito grande ou muito maior do que fazendo outras coisas com relação à sua concentração. Então isso está sim presente em você. Agora, precisamos de um meio de fazer com que isso cresça, que a gente traga um solo fértil para que essa concentração se desenvolva. E a meditação, sim, é uma das ferramentas que cultiva muito este solo para a concentração desenvolver. Uma outra questão que até se desdobra dessa, né, de acreditar que não é para nós, que nós não conseguimos nos concentrar, é a inquietude que nós temos não só na nossa mente, mas também no nosso corpo. Algumas pessoas têm um grau de ansiedade muito grande e que ficam inquietos fisicamente, se coçando e mexendo muito o seu corpo, e isso traz uma inquietação mental também, então não param quieto. Mas isso nós podemos trabalhar também. Talvez vocês que me acompanham aqui conheçam ou me conheçam lá pelo canal do Pava. E olha só o Pava virando exemplo aqui no canal. O Pava, ele tem um cachorrinho, talvez vocês conheçam o Crispo, né? O Crispo, ele é um bulldog francês, e eu lembro quando o Pava comprou, quando ele recebeu, na verdade, o Crispo, a moça que entregou pra ele disse que ele era um cachorro tranquilo, quieto, não era muito ativo, um cachorro de apartamento. Imagine, um bulldog francês, ela falou que era um cachorro de apartamento. A gente sabe que o bulldog francês é um cachorro bastante ativo, bastante enérgico. Até historicamente ele foi desenvolvido, né, pra ir atrás dos ratos, inclusive nas grandes cidades. Mas enfim, isso é uma outra história. Então é um cachorro bastante enérgico. E ele, estando num apartamento, ele não gasta essa energia. Então o Crispo, dentro do apartamento do Pava, ele é muito enérgico, ele não consegue parar quieto, ele fica inquieto. E muitas vezes nós também temos energia para gastar e não gastamos e ficamos inquietos. Aí a gente se senta para meditar, e quem diz que a gente vai conseguir meditar? Porque tem toda aquela energia que está acumulada, que não foi dado um direcionamento para ela, então a gente experimenta assim esta inquietude não só a nível interno, mental, de concentração, mas também a nível físico. E como que a gente pode fazer então? Bom, tem muitas formas de nós trabalharmos esta nossa inquietude, mas uma delas é darmos atenção a essa energia exacerbada em nós, trabalhando energeticamente de forma assertiva no nosso sistema energético, no nosso corpo energético, fazendo trabalhos mentais de movimentação da nossa energia para dissipar toda esta energia que nós temos e que não foi utilizada. A gente pode fazer isso inclusive com atividades físicas, com práticas de yoga, com práticas de tai chi chuan, mas também não é o único meio. Com exercícios internos de ativação, de mobilização dessa energia, a gente já consegue trabalhar ela para dissipar e aí conseguir criar uma quietude maior e experimentar a meditação, que é o nosso propósito, que vai desenvolver a concentração, como nós comentamos, e muitas outras coisas, né? E uma das coisas que eu vejo ainda também as pessoas comentando é que já experimentaram algumas práticas de meditação e que para elas não funciona porque é como se fosse tudo igual, né? Não tem um resultado diferente. E pessoal, não é assim. Não é assim. Talvez pode ser a nossa experiência se a gente não fez de forma adequada ou de uma forma correta, eu diria. É preciso observar a nós mesmos e respeitar a nossa própria natureza. E o bom da meditação é que ela é universal, ela respeita a nossa natureza, porque naturezas diferentes
exigem práticas diferentes. Pode ser que tenham pessoas que sejam mais mentais. Então a gente utiliza práticas mais transcendentais, práticas mais mentais que vão se afinizar mais com aquela pessoa. Tem pessoas que têm uma natureza mais prática. Então a gente traz algumas práticas mais imanentes que vai se afinizar mais com esta pessoa e ela vai ter também um resultado melhor. Ou seja, a gente conhecendo como nós somos internamente, a nossa natureza, a gente pode dar o alimento adequado, a prática adequada. E isso faz toda a diferença quanto ao resultado que nós vamos ter com a nossa prática. Isso eu lhes garanto. E o bom é que a gente pode, juntos na nossa semana de lives, na jornada da ação, descobrir quais são essas práticas que mais fazem sentido para nós. Assim a gente vai experimentando e chegando às conclusões do que serve para nós e do que não serve. É um processo de autoconhecimento. E este autoconhecimento exige trabalho, exige transformação também. E vale eu trazer aqui para vocês um elemento que eu observo dentro do nosso espaço terapêutico. Para quem não sabe, nós temos o nosso espaço de terapias lá em Santa Maria, o CALI, no Rio Grande do Sul, Centro de Ascensão Livre e Integrar. E o que eu observo em relação às pessoas que vêm fazer os trabalhos terapêuticos, o que é que traz essas pessoas? O que principalmente traz essas pessoas é um cansaço, é um não aguentar mais ter essa distração, por exemplo, essa inquietude interna, essa falta de concentração, são os exemplos que eu trouxe aqui no vídeo, mas uma série de outras questões que fazem com que elas não consigam ter um senso de realização na sua vida. Ou seja, é pela dor às vezes que as pessoas chegam, a maioria delas. Não é antecipando, é sim quando já está doendo, quando já não aguenta-se mais a inquietação dessa não realização, porque às vezes a gente não tem um grau de concentração muito desenvolvido e isso não impacta apenas na nossa experiência interna, mas às vezes a gente não consegue uma boa realização no trabalho, a gente não tem uma persistência para seguir, por exemplo, com uma regra de boa alimentação, no acompanhamento nutricional que vai nos trazer uma saúde interna maior, uma longevidade maior, um bem-estar na nossa vida. E isso atrapalha muito a nossa realização enquanto seres humanos. E por isso eu acho importante falar isso aqui, porque pode ser difícil às vezes a gente implementar uma prática nova, uma prática meditativa. E sim, é muitas vezes difícil mudar, é difícil causar essas transformações. Mas não mudar é pior ainda, não mudar é fatal. Porque se a gente não corrige essa nossa, exemplo, distração, a gente pode não conseguir direcionar essa concentração para a nossa realização profissional, para as realizações também de nível afetivo, não realização da nossa saúde, porque não conseguimos persistir num caminho de atividade física, por exemplo, que é tão importante para a manutenção e o bem-estar do nosso corpo. Então, este é um ponto central. Mudar é difícil? É, mas não mudar é muito pior, não mudar é fatal. É criarmos uma dificuldade muito grande para as nossas vidas. O bom disso é que a gente não está sozinho nesta caminhada de transformação. Nós podemos mudar isto juntos e é este o meu convite para que a gente continue juntos na nossa jornada da ação, na nossa série de lives e ali a gente veja tudo que é necessário para implementar de uma forma correta e eficiente a prática da meditação que traz todos os demais benefícios e que vão erradicando, um a um, essas mágoas e dificuldades internas. É um caminho que vale a pena ser traçado e eu espero você para nós caminharmos juntos na jornada da ação, dias 24, 25 e 26. Assim como também lembro, para que você não perca nenhuma das informações do nosso evento, que entre no nosso grupo do WhatsApp, que está o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu agradeço muito a sua companhia comigo até este momento do vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fiquem na paz e até mais.